Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a você que nos segue pelo YouTube. Pode me xingar, né? Hoje vamos continuar a partir do item número 5, na postura dos senhores. Os senhores devem estar vendo sinapses e alterações químicas induzidas pelas drogas. Eu voltei este slide porque eu quero dar uma relembrada rápida com todos vocês. Porque aqui mostra muito bem a extremidade de um dendrito, a extremidade do outro dendrito, que são aquelas ramificaçõezinhas que quase se encontram dos neurônios, mas não se tocam. Aqui dá para ver claramente esse intervalo chamado fenda sináptica. E é justamente aqui que acontece a mágica sináptica, vamos dizer assim, né? Que basicamente é o seguinte: como o impulso elétrico não pode continuar aqui na fenda sináptica porque não há contato, né? São mensageiros químicos que nós já estudamos na aula anterior, que são eles, os principais, né? A dopamina, a serotonina, a noradrenalina, o GABA, a acetilcolina, o glutamato, a endorfina. Tem outros? Tem a ocitocina, por exemplo, que é fundamental. Ela está relacionada à afetividade, à atração sexual, né? Então, assim, tem muitos outros que não estão citados aqui. Aqui nós estamos citando os principais neurotransmissores dentro do contexto da dependência química. Porque daqui a pouco nós vamos falar quais são os processos que se desenvolvem na mente que levam à dependência. Nós vamos entender neuroquimicamente por que se desenvolve a dependência e uma série de fatos associados a ela. Beleza? Então, aqui ilustra bacana. Fenda sináptica, neurotransmissor sai de uma e chega até a outra, né? E tem um outro elemento importante que é o neuroreceptor que está lá do outro lado, aguardando aquele receptor específico para recebê-lo, né? Então eu resolvi retornar este slide porque ele mostra bem, né, a fenda sináptica, né, a ausência de contato entre a extremidade de um dendrito e do outro, entre um neurônio e outro, né, e aonde que entram os mensageiros químicos, né, dopamina, serotonina, noradrenalina, endorfina, GABA, acetilcolina, glutamato. Existem outros neurotransmissores? Sim, né? Como, por exemplo, a ocitocina, eu acho que eu já mencionei ela antes, né? Responsável pela afetividade, atração física, digamos que ela é o neurotransmissor do afeto, do amor. O feromônio da mulher. É um slide bastante ilustrativo. Na verdade, ele é, digamos assim, muito artístico. Não é exatamente assim, né? Mas eu gostei da imagem final, eu falei, vou manter, né? Porque mostra realmente, aqui parece assim, uma explosão de energia, e é de fato o que acontece quando há essa liberação excessiva de neurotransmissores, né? De maneira induzida, né? Por um agente externo, no caso, a droga. Mas para a gente entender todo esse papo, vamos entender primeiro o que é uma sinapse. Podemos acompanhar na apostila aqueles que quiserem. A sinapse é o ponto de comunicação entre dois neurônios. Ela funciona como uma ponte química por onde passam mensagens que regulam humor, motivação, memória, percepção, tomada de decisão e controle de impulsos ou controle inibitório. O processo ocorre em 3 etapas. Primeiro, a liberação de neurotransmissores pelo neurônio pré-sináptico. O que é pré-sináptico? Pré vem de antes, aquele que está antes, né, de onde está vindo o impulso nervoso. A ligação desses neurotransmissores aos receptores do neurônio pós-sináptico. Pós é o que está depois, aquele que está lá esperando a mensagem. E a recaptação ou degradação, que encerra o ciclo. Vamos entender bem essa parte aqui. Eu acho que liberação e a ligação está bastante claro para cada um, né, de vocês. Se não tiver, por favor, me deixem saber.
A recaptação ou degradação. Por que é importante a recaptação e degradação? Primeiro, o que é recaptação? Bom, quase que não precisa explicar a palavra. É liberado e depois é recaptado para ser reaproveitado. E degradação, muitas vezes o neurotransmissor ele se degrada em subcomponentes que são absorvidos e depois reutilizados para, mais uma vez, sintetizá-los novamente. Né? Então, tranquilo até aí. Este equilíbrio é delicado. As drogas quebram este equilíbrio ao forçar a liberação, bloquear a recaptação ou imitar neurotransmissores naturais. Com relação a essa última parte, lembra quando eu falei do THC e dos endocannabinoides? O THC imita muito bem um endocannabinoide natural, vai lá, se conecta aos receptores CB, né, que são os receptores canabinoides, só que não é ele, é um impostor. Né? Então o que acontece? Como as drogas alteram a sinapse? Cada substância interfere de um modo específico, mas todas produzem 3 efeitos centrais. E agora eu preciso de uma atenção muito grande em quais são esses efeitos centrais. 1. Aumento artificial dos neurotransmissores. Por que a droga traz tanto prazer? Porque produz uma liberação artificial que é muito além da liberação normal. É muito difícil encontrar uma atividade cotidiana que te traga um prazer imediato tão grande quanto a droga traz. Um sexo bem feito. Você é louco. Sim. Causa uma liberação gigantesca de neurotransmissores no seu cérebro. Né? Mas, de maneira geral, as coisas exigem um certo esforço para que deem resultado, o resultado te agrade e isso te faça sentir bem. As drogas fazem isso de maneira imediata. Né? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente. E quando eu falo de liberação excessiva, ela é muito excessiva mesmo. Muito maior do que a liberação que é causada por qualquer estímulo natural. E quando eu me acostumo com muito, é difícil depois eu reaprender a conviver com o pouco. Vocês vão entender cientificamente essa frase daqui a pouco. Então, o aumento artificial dos neurotransmissores. A segunda coisa que acontece é o bloqueio da recaptação. Drogas como cocaína, anfetaminas e MDMA impedem que os neurotransmissores retornem a neurônio de origem, prolongando o efeito. Então, nós já sabemos 2 razões pelas quais as drogas dão tanto prazer. Primeiro, ela aumenta a produção do neurotransmissor. Segundo, ela impede que ele seja recolhido de volta àquele neurônio que o liberou. Então fica uma verdadeira inundação de neurotransmissores ativos aqui na fenda sináptica. Daí, aquele prazer explosivo, né? Principalmente no caso de drogas estimulantes. Usar drogas não é ruim. O prazer de fato é muito grande. Ruim são as consequências que ela traz para nossas vidas, que são, a dizer, devastadoras. Né? Então, no final da conta, a balança desequilibra muito. É por isso que estamos aqui. Né? Já nos demos conta que não vale a pena, agora estamos querendo entender isso para poder levar essa mensagem para outras pessoas que precisam ouvi-la. E isso que nós estamos aprendendo aqui é muito importante, porque quando nós entrarmos na próxima etapa desse módulo, que é a comunicação terapêutica, é super importante eu saber dizer para o cara que o vício dele não é uma falha moral, mas é um processo neuroquímico que se instalou e que faz com que ele tenha dificuldade de modificar os seus comportamentos. Porque muita gente
se culpa exageradamente, às vezes, pela sua condição de saúde. Estou falando da dependência química. Né? Estou mentindo? Não. Quem aqui já se sentiu mal, mas mal pra caramba, se sentindo o pior dos seres humanos? Por saber que não deve, por não querer fazer e acabar fazendo aquilo de novo. E magoando pessoas. E por aí vai. Né? Aqui, sabe uma coisa que eu vi? Eu tava viciado em usar crack no Bombril, né? Diz que o crack no Bombril tá causando muita insuficiência renal, velho. O crack no Bombril, ele é muito pior porque além daquilo que já está no crack de hoje, que a gente já não tem muita certeza do que é igual eu falei outro dia. Antigamente você comprava a droga X, você sabia que era a droga X que está ali. Né? O crack, na verdade, ele deveria ser só cloridrato de cocaína e bicarbonato de sódio na presença de umidade e calor para transformar um sal numa base livre. Pronto. Nós sabemos que tem muito mais coisa do que isso ali. Agora, além deste problema, quando você fuma no Bombril, libera metais pesados, né? Fragmentos do próprio metal queimando. Você vai absorvendo essas coisas. Uma coisa estranha, Vladimir, é que eu nunca fui de fumar no Bombril, sabe? Mas só que dessa recaída que eu tive, eu fumei no Bombril. Cara, eu não parei de fumar no Bombril mais. Era só Bombril. Parece que eu fumava no cachimbo normal, não era a mesma coisa. Muitos usuários relatam isso. Eu imagino que porque... você imagina qual a temperatura que fica dentro da bolinha de Bombril quando ela fica incandescente? Deve estourar. Cara, aquilo ali passa de 400 graus. Esquenta, Então assim, evapora tudo imediatamente. Não sobra nada sem queimar para trás. Então vem tudo de uma vez, tudo vaporizado. O efeito é mais forte. Eu imagino que deve vir uma concentração maior de vapor, né? Tipo imediata. É muito doido, né? Agora, pense nas consequências negativas, né? Quebra o Bombril depois, esfarela ele na mão assim pra você ver aquele farelo preto que sobra dele queimado. Pois é, seu pulmão fica cheio daquilo. Né? Mas, enfim, vamos voltar aqui para a nossa linha de raciocínio. Nós estávamos falando do bloqueio da recaptação. Acho que todos entenderam, né? Então, até agora, entendemos que libera em excesso e impede a recaptação, causando uma inundação de neurotransmissores na fenda sináptica. Ok. Adaptação do cérebro ao excesso. É aqui que começa o problema. Né? Porque se fosse uma coisa que só te desse prazer e não trouxesse... Neurotransmissores em excesso, né? Libera neurotransmissores em excesso e impede a recaptação dos mesmos, para que eles sejam reaproveitados. E tenham uma coisa em mente, nenhum recurso é infinito. Tudo tem uma hora que acaba e demora para renovar. Tudo bem, né? Adaptação do cérebro ao excesso. Com o uso repetido, o cérebro tenta se proteger do excesso químico. Primeiro, ele reduz os receptores. Já que ele não consegue, no primeiro momento, impedir a inundação do neurotransmissor, porque isso está sendo induzido externamente por um agente externo, ele vai lá e reduz os neuroreceptores. Porque se não houver neuroreceptor, não há como agir o neurotransmissor. Então ele vai lá e reduz o número de receptores lá do outro lado da fenda sináptica. Né? Lá na borda, né, da membrana celular. Isso aí leva também à diminuição da produção natural. Os senhores lembram quando eu dei o exemplo, acho que alguém perguntou, foi sobre o caso da heroína. Né? Eu estava falando que a heroína, no quadro de abstinência, a pessoa sente dor para todo lado. Por quê? Porque a produção de endorfina foi bloqueada. Porque o corpo não via mais necessidade de endorfina, já que um impostor chamado heroína, né, estava lá cumprindo aquele papel. Então ele falou, pronto, vou produzir para quê? Estava vindo exógeno, né? Estava vindo de fora. Está vindo de fora, já tem demais, eu vou produzir para quê? Ele para de produzir. Para de produzir. Né? Aí você retira a heroína. Pô, ele demora a produzir de novo. Lembra que eu disse, nenhum recurso é infinito. Tem coisas que demoram para ser, né, renovadas. Então, só para vocês pegarem a visão global aí do que é. Este processo é chamado de neuroadaptação. É o cérebro se acostumando
com aquela condição que você, né, promoveu a ele, deu a ele, né, através do seu uso exagerado de drogas. Neuroadaptação. Como o cérebro se ajusta ao uso repetido? A neuroadaptação é o mecanismo que explica. Bom, nós já sabemos o que é neuroadaptação. Eu acabei de explicar os 3 pilares fundamentais da neuroadaptação. Então, com as sinapses dessensibilizadas, qualquer estímulo externo natural vai ter dificuldade de fazer com que aquela sinapse reaja, porque ela perdeu a sensibilidade. Né? Esse tipo de neuroadaptação explica, por exemplo, a tolerância. E o que é tolerância? Paciência. Não neste contexto. O quanto você aguenta uma substância? Não exatamente o quanto você aguenta, mas a tolerância é o seguinte: se no início do seu uso você precisava de uma quantidade X de droga para obter um prazer Y, você vai, depois de um tempo, precisar de 2x de droga para obter o mesmo prazer Y. Vai só indo, né? Então você vai aumentando o consumo, porque o seu cérebro vai se readaptando neuroquimicamente. Só que existe um limite de readaptação. Vai chegar um momento que você vai aumentar o seu uso e não haverá resposta, não haverá prazer. É muitas vezes aí que vem a overdose, especialmente quando se trata de drogas estimulantes. Porque você pode não estar sentindo, vamos supor, no caso da cocaína, você foi aumentando a quantidade que você cheirava, né? Do ponto de vista do seu cérebro, do prazer, pode não estar havendo aumento. Mas o aumento do consumo está impactando também todo o resto do seu corpo. Então você pode acabar, por exemplo, tendo uma parada cardíaca e morrendo de overdose, em busca desenfreada daquele prazer inicial, que agora você sabe o porquê é inalcançável. Porque o cérebro adaptou. Chega um ponto que aumentar o consumo não resolve mais o problema. Eu não consigo mais aquele prazer. O primeiro prazer nunca mais. E você vai buscando aquilo, buscando aquilo, buscando aquilo. Isso é tolerância, né? E é isso que causa a dependência, porque cada vez eu preciso de mais, e cada vez aquilo me tem uma resposta de prazer menor, isso gera um ciclo. Este ciclo é a dependência. Mais pra frente, nós vamos explicar, quando a gente estiver falando da depressão e do crash pós-uso, né, qual que é o ciclo completo da depressão. Da dependência. Vladimir, e uma coisa também, eu acho que uma coisa que deve acabar com a gente pode acabar com o organismo da gente que é dependente químico de crack, que é o meu caso. Normalmente eu usava o crack e tal, e para cortar a onda do crack eu enchia a cara na cachaça. Os senhores lembram o que eu falei a respeito do consumo de cocaína e álcool ao mesmo tempo, né? Lembram? Transforma uma substância ali, né? Forma uma substância, né, devido ao fato de elas estarem sendo simultaneamente metabolizadas, né, no fígado, forma-se uma substância chamada cocaetileno, que é extremamente tóxica. Saibam que a toxicidade do álcool mais cocaína, e crack é, no final das contas, uma forma de cocaína, né, só o modo de absorção que é diferente. Cocaína mais álcool igual veneno. Pronto, é isso que os senhores precisam saber. Além dos malefícios individuais de cada droga, você ainda tem esse problema. Essa toxicidade, né? O que você está falando aí que demora meses? Demora meses para haver essa reorganização na química cerebral. Então é por isso que não adianta você esperar tratamento milagroso de 15 dias, de uma semana, entendeu? Porque, mano, a gente demorou um tempão para chegar no ponto que está. É meio... Vamos pegar uma função mental aí? Por isso que um pensamento mágico, achar que eu vou passar um mês na comunidade terapêutica e vou sair daqui 0 bala. Não. Eu vou sair daqui, me perdoa só, te cortei. Eu vou sair daqui ainda em processo de reequilibração neuroquímica. Eu tenho que ter isso em mente. Eu tenho que saber que eu vou enfrentar esse desafio lá fora. Oi? A caminhada é eterna. A caminhada é eterna.
Mas vai haver uma hora que reequilibra? Para a maioria das pessoas, sim. A menos que eu tenha cruzado uma linha e tenha gerado um dano permanente, o que é possível. Olha só, pergunta aí. Por isso que tem que falar, tipo assim, no mínimo 3 meses? 3 meses não é um número mágico. Mas por que os tratamentos eles são de no mínimo 3 meses? Primeiro, Desintoxicação. a desintoxicação, do ponto de vista apenas físico, né? Com 90 dias, você garante que você se livrou de 99,999% dos resíduos metabólicos de qualquer droga e que a maioria dos seus órgãos já se regenerou o suficiente para você ter uma vida normal, né? Agora, será que eu compreendi por que eu cheguei naquela situação? Então, aí é que, para muitas pessoas, isso acontece meio que em paralelo desde a chegada na comunidade terapêutica, né? A conscientização começa junto com a desintoxicação. Passado aquele período inicial, né, que é um período mais crítico, talvez aí de uma semana, 15 dias, a pessoa já começa a conscientizar, principalmente aqueles que realmente chegam já querendo mudança de vida, né? Mas muitas pessoas só vão começar realmente a compreender, né, depois. Tem gente que precisa de mais tempo. Tem gente que vai gastar 3 meses só na parte de desintoxicação. Tem gente que com 15 dias estará fazendo as duas coisas em paralelo, né? Se conscientizando, né? E desintoxicando ao mesmo tempo. Pode crer. Né? E não é só isso. Depois da conscientização, ainda tem uma outra etapa do meu tratamento, que é a manutenção. É aí que entra. É a manutenção já pro resto da vida, né? Aonde entra já, onde você já estará engajado na reconstrução de vínculos, na sua preparação para o futuro da sua vida de curto, médio e longo prazo. É por isso que o tratamento ele tem que ter um tempo mínimo. Porque, a menos que você esteja voltando, num caso, por exemplo, eu já conheço todo esse blá 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 da recuperação, né? Tive um lapso, recaí, preciso apenas me desintoxicar. Aí eu até compreendo que em certos casos uma internação menor pode resolver. Mas principalmente para quem está chegando, né, pela primeira vez, ou está chegando pela primeira vez dentro de uma comunidade que explica as coisas direito, a gente precisa de dar tempo ao tempo. O tempo maior que eu fiquei foi com o Kessin Betinho, que eu fiz um processo de 4 meses e fiquei morando lá acho que mais 3 meses. Fiquei 7 meses. Bom, aqui a primeira coisa que eu te digo é, você não está involuntário. Se quiser ir embora agora, você pode. Mas Você acha que deve? Não, Pois não. é. Mas só que o que acontece? Voltei pra casa e escambou tudo de novo. Eu tava bem, cara, trabalhando, voltando. Mas só que dessa vez, que nem eu tava em situação de rua e tudo, a Patrícia me convenceu a vir. Eu fui e vim e falei com ela, eu tô vindo primeiramente por mim. Mas você pode ter certeza que vai ser por nós também. Porque eu quero reaver tudo que você tem feito por mim, que você não tinha obrigação nenhuma de ficar comigo esse tempo na rua e cuidando de mim, sabe? Mas eu tô vendo muito o meu lado. E não determinei tempo pra ela nem nada. Não determinei tempo. Só falei com ela, eu tô indo e quando eu estiver bem você vai ficar sabendo. E eu vou sair, vou arrumar um serviço e a gente vai voltar a ficar junto, sabe? Se for da vontade dela, né? Tomara que aconteça. E inclusive esses dias até mandou uma mensagem pra mim, falou, eu tô gordinho, bonitinho. Não, mas que você tem que ficar aí mais tempo. Eu acho que é a pessoa que eu já tava falando de ir embora, entendeu? Porque eu falei com ela, Patrícia, você tá doente, você tá codependente. Eu sempre falei com você de adicção, você nunca procurou saber sobre adicção. Hoje você é codependente, eu ligo pra você, te peço as coisas, você me manda dinheiro. Você sempre, eu peço R$8 pro cigarro, você me manda 20. Isso é codependência. Aí tem um dia que eu liguei pra ela, tava sem dinheiro, cara. Eu tô sem dinheiro, chorando. E tá faltando um negócio pro Pedro em casa. Eu fui aí que eu acabei de quê? Acabei com a mulher. Agora eu fudi a vida da mulher mesmo. Mas você precisa ter em mente o seguinte. Em primeiro lugar, você está preocupado com a sua recuperação. Sim. O seu poder termina aonde termina você. Você não tem o poder de mudá-la. Você não vai conseguir resolver o problema da codependência dela, a menos que ela procure um grupo de ajuda mútua, né? Eu sei da sua história, sei de quantas vezes você já passou por recuperação, sei do quanto você já contribuiu dentro de comunidade terapêutica e também concordo que não precisa de ser mais do que 3 meses, né? Mas eu vou te abrir os olhos por uma coisa.
começa a trabalhar o seu lado emocional. É. Porque se você sair daqui com o coração pesado, igual ele está agora, igual É o que eu eu tenho sentindo que ele saído, está né? agora, você vai ter problema de novo. Vamos lá, de volta ao foco. A gente tinha falado de tolerância e dependência. Fissura. O que é fissura? Desejo imparável, desejo Controlado de usar, É né? aquele desejo muito forte que vem de usar, né? E às vezes vem de repente, vem do nada. Desejo incontrolável né? de usar Eu diria substância. incontrolável. E o que seria então abstinência? A abstinência você só não tá usando droga. Tem dois conceitos. Aqui, ó, nesse lugarzinho que está aqui, quer dizer outra coisa. Lembra que eu falei que a gente tem que tomar cuidado para não confundir abstinência enquanto Crise de síndrome com abstinência enquanto ato de não estar usando. Nesse caso aqui estamos falando da síndrome, né? Da síndrome de abstinência. Né? A fissura é a vontade intensa. A abstinência é um conjunto de sintomas que surgem quando o seu corpo começa a sentir falta da substância. Então são três. Da fissura. São dois. Isso. Depressão pós-uso, eu acho que eu nem preciso explicar, mas vai ter aqui, nós vamos falar especificamente sobre ela. E crash. A diferença entre depressão pós-uso e crash é que o crash é aquela consequência imediata após o uso intenso. E a depressão pós-uso, ela pode demorar mais tempo. É uma coisa mais prolongada. É um pós-uso maior. O crash é assim, imediatamente após o uso. Por exemplo, acabou a última pedra. Pode esperar, o crash vai começar ali dentro de alguns por isso minutos. que o 30 usuário- minutos e o crash já começa. É por isso que o usuário de crack usa álcool pra caralho, mano. Exatamente, para evitar Essa depressão. o bing, ou seja, a continuidade do negócio. Né? Então vamos lá. Quando o cérebro é exposto repetidamente a picos artificiais de neurotransmissores, ele entende que está exagerado e tenta compensar, reduzindo os receptores. E com menos receptores, eu tenho menos sensibilidade ao prazer. Diminui a produção natural. O cérebro passa a produzir menos dopamina, serotonina e noradrenalina. Isso aumenta a necessidade da droga. Eu expliquei isso aqui alguns minutos atrás. Né? O sistema natural fica enfraquecido. A pessoa precisa da substância para sentir prazer, ter energia, se motivar, se concentrar e se acalmar. Então perceba, neste ponto já houve um colapso completo do funcionamento natural do seu cérebro. Suas funções psíquicas já estão completamente desorganizadas e nesse ponto a causa já é neuroquímica ou neurobioquímica. Aí a coisa está séria. Vamos explicar aqui a depressão pós-uso e por que ela acontece. A depressão pós-uso é consequência direta da neuroadaptação. Quando a droga sai do organismo, o cérebro fica com pouca dopamina, o que tira sua motivação e sua capacidade de sentir prazer. Com pouca serotonina, o que te deixa deprimido e irritado. Com baixa noradrenalina, o que te deixa cansado e apático. Com todos os receptores reduzidos, ou seja, de maneira geral, com uma baixíssima sensibilidade aos estímulos externos que poderiam te causar alguma sensação positiva. Isso é depressão. Note que eu estou falando que na depressão eu tenho pouca dopamina, pouca serotonina, pouca noradrenalina, receptores de maneira geral bastante reduzidos, né? Reduzindo Neurotransmissores bastante reduzidos, né? Isso gera sintomas como, e agora aqui ó, acho que todos nós vamos identificar com todos: tristeza profunda, falta de energia, anedonia, que é a incapacidade de sentir prazer. É o cara que muda de atividade toda hora, ele fica sem lugar, cara, porque nada tá bom pra ele. Não termina de fazer nada. Nada tá bom pra ele. Ele liga a televisão, tá ruim, ele liga um rádio, tá ruim, ele pega uma revista pra ler, tá ruim. Nada. Pega um jogo pra jogar, tá ruim. Vai conversar com alguém, tá ruim, tudo tá ruim. É claro que vai estar ruim. Seu cérebro naquele momento ele não pode sentir o prazer, não de uma maneira normal.
irritabilidade, ansiedade, desesperança, apatia e dificuldade de concentração. É comum que o usuário interprete isso como, aí já vem um erro de interpretação cognitivo-emocional. A pessoa começa a pensar, bom, na verdade, minha vida só presta quando eu uso. Uma automanipulação. Percebe como que você entendeu errado tudo? E aí você começa a repetir essa frase para si mesmo, né? Aí, na verdade, você já está reforçando o lado emocional. Até agora nós estávamos falando exclusivamente de questões neuroquímicas. Agora eu estou falando de uma parte emocional. Quando você afirma isso para si mesmo, você está criando um reforço negativo. Lembra quando eu falei de sistemas de crenças nucleares lá na reunião de terapia cognitiva comportamental? Que você pega uma criança e desde cedo você fala, você não vai dar conta, você nunca chega a lugar nenhum, você é burra, né? Você vai fazendo aquilo entrar na cabeça dela. Pelo contrário, o reforço positivo seria o contrário. Mesmo quando ela errar, mesmo quando ela não conseguir, você faz um elogio. Não, você não conseguiu completar, mas já melhorou. Eu vejo progresso, isso chama reforço positivo. Né? Aí o que a gente está fazendo aqui, ó, quando a gente fala minha vida só presta quando eu uso? É um profundo reforço negativo. Né? Aí isso já é de cunho emocional. É por isso que o vínculo afetivo, o vínculo emocional do usuário com a droga se torna tão forte. Mas vamos lá. Isso eu falei de depressão pós-uso. Entendam, a depressão pós-uso não é imediatamente após o uso. Ela pode se estender alguns dias, talvez até semanas depois do uso. Né? Porque o seu cérebro demora para se reequilibrar neuroquimicamente. Agora o fenômeno do crash pós-uso. O crash, do inglês quebra, é uma queda brusca no funcionamento dos neurotransmissores logo após o efeito da droga passar. É especialmente comum em cocaína, crack, anfetamina, MDMA e metanfetamina. Por que o crash acontece? Eu acho que a essa altura do campeonato os senhores já sabem. Durante o uso, e agora eu estou falando de uso intenso. Para haver crash é necessário uso intenso. É necessário o cara chutar o pau da barraca. Porque aí, durante o uso, o cérebro libera toda a dopamina disponível. Toda. Quando o efeito acaba, os estoques estão vazios. Lembra que na depressão eu falei que tinha pouco? Agora eu estou falando que vazio. As prateleiras da loja do prazer estão vazias. Demora quanto tempo para voltar tudo pro lugar? Depende. Só quando o caminhão chegar para recarregar. Os estoques estão vazios, os receptores estão... Isso é um reforço negativo, né? Se o caminhão que você falou, se você estiver pensando em substância, não vai adiantar. Os receptores estão dessensibilizados, ou seja, mesmo que houvesse neurotransmissor, o neuroreceptor já estaria dessensibilizado. A produção natural está reduzida, o cérebro já não está produzindo. Resultado, uma queda abrupta no humor e na energia. Agora olha só os sintomas do crash, como é que eles são muito mais intensos, severos, né, do que da depressão pós-uso. Exaustão extrema, tristeza intensa, irritabilidade, ansiedade, fome exagerada, até mesmo durante o crash de substâncias estimulantes. Sono prolongado, desmotivado. O cara que quebra o pau da barraca depois vai lá e apaga 2 dias. Aqui, eu passei por isso aqui, a exaustão extrema, passei por fome exagerada e por sono prolongado. Porque muitas vezes o uso ele pode durar 1 dia, 2 dias, 3 dias, vários dias consecutivos. Quase, sim. Então, assim, veja bem, além de eu ter depletado todos os estoques de neurotransmissores, dessensibilizado os meus neuroreceptores,
eu ainda estressei todos os órgãos do meu corpo ao limite. Então vamos lá. Então a fome exagerada e o sono prolongado, pô, porque realmente o seu corpo está precisando de recursos para ser, né, reconstruído, entre aspas, porque você detonou com ele. Desmotivação, sensação de vazio. Essa sensação de vazio é foda, cara. Isso é horrível. É uma sensação de vazio existencial, de tipo aqui, cara, Ô, Vlad. pra que eu existo? Já estão fazendo hora extra. Ô, Vlad. É nesse momento que fica, ocorre muito risco da pessoa em tirar a própria vida. Como o crash e a depressão. Então, olha só, pulei uma partezinha aqui. Ó. O crash é um dos principais fatores que reforçam o ciclo da dependência. É aqui que eu queria chegar. Né? Talvez essa seja a parte mais importante do dia de hoje, da aula de hoje, nossa quinta aula, não é verdade? Então, primeiro é o uso. Aí tem uma profunda euforia. Depois bate o crash, o sofrimento, um novo uso para aliviar. Aí isso virou um ciclo. Aí virou dependência. Aí você fica ali. A dependência é o fechamento do ciclo, né? Uso, euforia, crash, sofrimento, novo uso para aliviar, fechei o ciclo. Fechou o ciclo, é dependência. Pode crer. Então, como o crash e a depressão pós-uso contribuem para comorbidades. Olha, agora entramos numa parte interessante. Nós sabemos que muita gente, e talvez até alguns entre nós aqui, possuem comorbidades que podem ter sido agravadas ou talvez até mesmo produzidas pelo uso abusivo de substâncias. O uso repetido e os ciclos de crash aumentam o risco de depressão maior. Aí eu já estou falando da depressão clínica, que existe até um código internacional de doença para classificar a depressão severa. Né? São os que aposentam algumas pessoas. Né? Talvez. Né? Depressão maior, transtorno bipolar like. Por que está aí bipolar tracinho like? Like é uma palavra do inglês que quer dizer, dentre outras coisas, do tipo. Né? Então é transtorno do tipo bipolar. Bipolar like. Né? Transtornos de ansiedade. Eu não estou falando da ansiedade causada, né, no final do uso, não. Agora estou falando de ansiedade constante, aquela que é caracterizada como doença. Ô, Vladimir, daqui a pouco nós vamos fazer um negócio lá, né, Vladimir? Daqui a pouco não. Você é o terceiro da fila. Então, mas você hoje ainda, né? Viu a ansiedade? Ataques de pânico. Eu conheci uma pessoa em Alcoólicos Anônimos, não vou mencionar o nome, apesar que é muito pouco provável que alguém vá associar o nome à pessoa, mas ele já estava limpo há 15 anos. Dinossauro. E ele tinha síndrome do pânico. E o mais interessante, antes dele começar a beber e usar drogas, ele não tinha isso. Ele tinha síndrome do pânico, ele tinha que tomar medicação. Ele andava na rua, do nada, podia às vezes estar fazendo compra dentro do supermercado, ele entrava em pânico, cara. E se ele não tomasse a medicação sublingual, na hora ele pirava. 15 anos sem usar. E ele não tinha isso antes, né, da dependência química. Passou a ter. Ideação suicida. Não precisa nem explicar, né, o que é ideação suicida. Psicose induzida. Lembra que eu falei? Tem quadros de psicose. Existe uma psicose tão característica da maconha, né, como resultado do uso abusivo de maconha, que ela chama-se psicose canábica. Né? É uma psicose induzida por droga. Chama-se psicose canábica. É um tipo de esquizofrenia, né, que é causado exclusivamente pelo abuso de maconha durante muitos anos. Psicose canábica. Anedonia persistente. O que é anedonia? Já expliquei. Mauro. Você não fala, né? Falta de prazer, né? Não é de graça. Quando tudo para você tem uma coisa. Anedonia é quando nada te dá prazer. Né? Nada te motiva, nada te interessa. Você praticamente para de sentir.
E déficit cognitivo. Déficit cognitivo é uma diminuição que pode ser temporária ou não De raciocínio. na sua capacidade de entender, ou seja, na sua inteligência. Agora, o que vai... Eu sempre digo isso. Vou me recuperar ou não? Bom, depende de você. Se você se esforçar e fizer o que é necessário, eu falei isso aqui em outra aula. Se eu tenho problemas de memória, eu tenho que fazer atividades que estimulem a memória. Bom, uma coisa que estimula a memória, leitura. Porque para você continuar entendendo, você tem que lembrar o que você leu antes. Jogos da memória. Já fizemos nas atividades neuropsicopedagógicas. Tem alguém aqui da turma mais antiga que fez um joguinho de memória na televisão? Não, meu, são as plaquinhas. Das plaquinhas, não? Fizemos das plaquinhas, mas fizemos aqui na televisão também. Com o joguinho da memória, né? Eu instalei o joguinho aqui. A gente com o controle remoto, virava as cartinhas, fiz o joguinho aqui. Não, na nossa época, né? Inclusive, não vamos citar nomes, tá, gente? Uma das pessoas que está entre nós, não aqui no curso, mas dentro da comunidade hoje, que é sabido por todos, que tem um déficit, né, intelectual, teve o melhor resultado no jogo da memória. O jogo da memória, ele mostra imagens, cartas, objetos concretos. Aí E você tem deu pessoas, uma... e tem pessoas que precisam de um estímulo visual, do objeto, certo? Para realizar a operação simbólica. Você deu uma aula sobre isso aí outro pessoa que dia. não consegue se equilibrar, né, em todas aquelas inteligências. Ninguém é super inteligente em todas as inteligências. Ninguém tem todas elas iguais. Você sempre vai ter uma delas maior, uma delas menor. É o que nos torna indivíduos únicos e diferentes. Tem aquelas pessoas que tá. Mas ele mandou no Hulk mesmo, e tem aqueles menininhos super gêmeos. Eu sei, mas eles não são inteligentes em todas as 9 principais áreas da inteligência. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim. Né? Eu vi que eu Então programava. é por isso, gente. Não, mas assim, ó, vamos convergir de volta para o foco, porque senão a aula fica longa, né? Justamente por causa das falas off-topic. Off-topic é fora do tópico, né? Qual a importância clínica disso para o conselheiro? Compreender sinapses, neuroadaptações e crash permite ao conselheiro, primeiro, explicar ao acolhido por que ele se sente tão mal após o uso. Reduzir a culpa e a autocrítica, reforçar a importância da abstinência contínua, identificar os riscos de recaída, coisa que a gente faz de maneira explícita na PPR, reconhecer sinais de depressão grave, encaminhar para avaliação psiquiátrica quando necessário. O acolhido precisa entender que o que você sente é neuroquímica, não é fraqueza. Seu cérebro está tentando se recuperar. Essa é a mensagem final da aula de hoje. Nós, enquanto... Calma. Nós, enquanto conselheiros em dependência química, precisamos compreender esses fenômenos que acabaram de ser explicados aqui, porque no final, sabendo de tudo isso, é que eu vou poder chegar para o cara e dizer: você não é fraco, você não é imoral, você não é um vagabundo, um safado, um sem vergonha. Você está passando por um processo de recuperação neuroquímica no seu cérebro e você vai sentir essas coisas. Não se sinta mal. Estamos aqui para ajudar. Então, na próxima aula, nós vamos falar dos fundamentos da saúde mental e funções psíquicas, começando a comunicação terapêutica e linguagem. Porque sabendo que o cara está passando por tudo isso que eu acabei de explicar, eu tenho que tomar muito cuidado com a linguagem que eu vou usar com ele, porque isso pode impactar diretamente o tratamento dele. CNV. Inclui a CNV, Comunicação Não Violenta. Não, mas a CNV é muito básica. Caralho, não. Legal? Tamo junto? Deus! Conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para reconhecer a diferença. Só por hoje funciona se eu praticar. Praticaremos.